Caros irmãos, caríssimas irmãs, que estão nos acompanhando aqui, Maria de Nazaré, algumas pessoas, e através da TV Candidez e também das mídias sociais, da Diocese também, aqui de Maria de Nazaré. Nós estamos diante de um texto de Mateus que apresenta duas figuras. Uma mulher humilde, pobre, e um chefe no seu tempo. Duas pessoas diferentes. A mulher, ela pensa, se eu tocar a barra do manto de Jesus, eu ficarei curada. É isso que ela pensa. Aquela mulher que há anos estava com a hemorragia e que não era só uma doença, era uma condição social, se tornou uma condição social, porque aquela mulher, ela não poderia participar de muitas coisas porque era considerada impura. Havia ali uma separação, ela era separada por causa disso, por causa dessa hemorragia, que no caso aqui há 10 anos a consumia. E a outra era uma menina que, segundo aqueles que estavam junto, estava morta já. Jesus vai até essa menina, a pedido, do seu pai, vai a ela e vai dizer, retira todos aqueles, pega a menina pela mão e a levanta. No caso da mulher, ele diz assim, coragem, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Em muitos textos vai dizer Jesus, seja feito conforme acreditaste. Acreditaste. A cura, o milagre, ele depende da fé. Ele diz assim, seja feito conforme acreditaste. E foi aqui também, coragem, filha, a tua fé te salvou. A fé daquela mulher. Claro que não é só a fé dela, porque temos que pensar que aí há o poder de Jesus. Mas a fé daquela mulher foi o motor primeiro da cura. Nós vemos aí ele interferindo no interior da pessoa, ele interfere e cura as doenças, mas ele interfere também no exterior, porque aquela mulher foi curada dessa doença, a menina, ela foi retirada da morte, ela foi arrancada da morte. Ele se mostra Senhor da vida, Senhor da vida. Como no texto de ontem, Jesus, louvando a Deus, ele diz assim, louvo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Ele lembra disso, Senhor do céu e da terra. Aqui também nós estamos vendo, Senhor do céu e da terra, Senhor dos vivos e dos mortos. Porque a vida que brota de Deus, a vida que está em Deus, ela não pode ser extinta, ela é eterna. E aqui são sinais de vida que nós vamos ver. Aquela mulher sendo tocada pela cura, sendo tocada pela graça e se cura e alcança uma nova vida. Porque ela também ressuscita de alguma maneira, porque ela vai ressuscitar da sua enfermidade e vai ressuscitar para aquela comunidade que a discriminava exatamente por ela ter essa doença e ser considerada impura. E também vai resgatar aquela menina. E não é a fé da menina, porque ela estava morta, mas a fé do pai. Quem vai pedir é o pai, quem vai interferir, quem vai interceder por ela é o pai, é o chefe
Ele interfere e, mediante ali a presença de Jesus, não há nenhuma palavra ali de Jesus exortando a vida, não há nada ali de uma oração, ele apenas entra, toma a menina pela mão e ela se levanta. É só esse gesto. É só esse gesto. Jesus é a vida de Deus que está em nós agora, está no mundo, esteve e estará também agora em nossos corações. Ontem, Jesus disse assim, que a revelação não é para os soberbos, não é para os sábios, mas era para os pequeninos. E aí nós não podemos entender pequeninos como crianças, mas entender todos aqueles que são pequenos diante de Deus, ou seja, praticamente todos são pequenos diante de Deus. Praticamente não, pensando, todos são. Quando os sábios se colocam como arrogantes, autossuficientes, ele não recebe a graça, porque eles estão fechados, e aí eles não conhecem a graça, eles não são capazes de mergulhar no mistério. Essa revelação que Jesus nos dá a conhecer, como ele diz no texto, eu conheço o Pai me conhece, e eu então revelo a vocês. A sabedoria, o amor, a amizade da Trindade, ela não está fechada, mas ela deixa em aberto que nós participemos dessa amizade, desse amor e dessa sabedoria. Aqueles que não são autossuficientes, que estão fechados em seus conhecimentos e dizem, eu não preciso aprender mais nada. Nós podemos pensar hoje, as pessoas que têm muitos bens, estão fechadas em si mesmos. Nós não precisamos de Deus. Eu tenho dinheiro, eu tenho bens, eu tenho saúde, eu não preciso de Deus. Elas estão fechadas. E enquanto estão fechadas, elas não conseguem participar da verdadeira vida, que não é essa. Não são os bens daqui, não são os prazeres daqui. Aqui não se vê que esses prazeres não significam nada diante do reino. E é isso que os pequeninos começam a perceber, mediante a sua humildade, a sua disposição a ouvir a revelação de Jesus. Eles tomam parte nessa revelação, eles são inseridos dentro da família de Deus. E aí eles participam da verdadeira vida, a vida que não se extingue, a vida que está para além disso aqui tudo. Isso aqui é uma amostra muito precária daquilo que de fato é a vida. É preciso que a gente tenha presente em nosso coração, que a gente deixe sempre um espaço para a novidade de Deus, deixe um espaço para as palavras de Deus, para a sabedoria de Deus. Nós enchemos as nossas vidas com coisas, pessoas, eventos. Não deixamos espaço para Deus. Estamos sufocados pelas coisas, pelas preocupações. Temos que abrir o coração em nossa vida, abrir o coração a Deus, abrir um espaço para Deus em nossa vida. Se Ele não fala a nós, é porque nós não estamos dispostos a ouvi-lo e por isso Ele fica em silêncio. Mas a partir do momento que eu calo o mundo dentro de mim, eu posso ouvir Deus falando. E eu posso ouvir Ele dizendo, levanta-te. E nesses tempos em que nós agora estamos sofrendo, nós às vezes não sofremos diretamente com um parente afetado por essa doença, mas quantos conhecidos estão afetados por essa doença? Avós, pais que faleceram já por causa dessa doença. E nós não tivemos nem o direito de velá-los com liberdade. Nos tirou essa doença até a liberdade de velar os nossos
mortos, de rezar ao lado deles. Essa doença foi cruel, está sendo cruel com a humanidade. Nem isso ela nos permite. E por isso que nós temos que pensar que, apesar da morte que nos assola todos os dias, isso não constitui uma derrota, um fracasso. Porque apesar das pessoas morrerem por Cristo, pela palavra dele, isso é uma vitória, porque ele faz isso. Ele transforma a derrota em vitória, ele transforma a morte em vida. E por isso que isso não deve nos abater. Apesar da crueldade desse tempo, de não podermos celebrar os nossos mortos, de não poder estar com os nossos entes queridos, mesmo aqui vivendo ainda, nós vivemos cheios de limitações, nós podemos ver a vida que está aí, porque Deus vai mantendo a nossa vida, Deus vai considerando as nossas orações. E quantas aí luzes estão surgindo, sejam na vacina, sejam em remédios, e sejam mesmo na capacidade das pessoas de se reservar em casa. Se reservar em casa, ficar em casa, é uma forma de amar também. E eu posso não estar com o outro, mas eu o amo porque eu me reservo em casa, para que eu não me contamine nem leve essa doença a outra pessoa. Isso também é uma forma de amor. Que nós possamos estar atentos. A nossa fé, neste tempo, ela é provada. Como o ouro é provado no fogo, está sendo provada. É preciso que mesmo celebrando com limitações, nós conservemos a fé. Que a gente possa alimentá-la a cada dia. Que muitas vezes não é na Eucaristia como queríamos, com liberdade, todos na igreja, mas é com a Eucaristia, que é o Cristo vindo aos nossos corações de forma espiritual. E Ele vem. E Ele é capaz de estar conosco e nos dar todos os benefícios dos seus sacramentos. Então, que nós possamos manter a fé, que a fé nesse tempo possa de fato nos salvar, como diz o texto, salvou aquela mulher. E que nós, muitas vezes, amargurados, tristes por causa deste tempo, e Ele possa nos ressuscitar sempre e a cada dia, ressuscitar-nos das nossas tristezas, das nossas angústias, das nossas depressões, que está atingindo tantas pessoas por causa desse confinamento. Que nós possamos ver Deus agindo entre nós e que Ele possa considerar sempre os nossos pedidos, as nossas preces. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.